Aí pessoal, então vamos para o nosso terceiro vídeo sobre a química básica do aquário plantado. Essa introdução à química, falando primeiro do pH, do KH e do CO2, certo? Vamos direto ao assunto, mas vamos por partes. Então vamos lá, a gente já falou do pH, já falou do KH, vamos falar então do CO2. O CO2 é um gás que nós injetamos no aquário plantado para que ele ajude a fazer a fotossíntese das plantas. Então, em outras palavras, de uma maneira bem literal, o CO2 é o alimento das plantas, é a fonte de carbono que as plantas vão usar para crescer, né? A fotossíntese, eu não quero entrar muito ainda nesse âmbito da fotossíntese, o papel fisiológico do CO2 dentro das plantas, mas só para entender de onde que vem esse CO2. O CO2 é injetado no aquário, literalmente para a gente alimentar as plantas, ok? Só que o CO2 ele tem uma implicação química como um parâmetro no aquário plantado. E a gente tem que saber, pelo menos uma noção mais ou menos do que acontece com o CO2 na água e de que maneira ele interfere no pH, de que maneira ele interfere no KH, de forma que nós vamos ter uma pirâmide, né? Nós vamos ter uma pirâmide, que eu chamo de tripé do aquário plantado. Então o CO2 está ali, o KH está do outro lado e o pH está do outro lado. Então esse é o tripé do aquário plantado. Existe um artigo sobre isso que eu já escrevi, se chama O Tripé do Aquário Plantado, o começo de tudo. KH, CO2 e pH. Eu vou colocar na descrição do quarto vídeo, porque ainda não vou entrar no sentido do tripé. Eu vou falar só das reações do CO2 com água. Aí a gente vai pegar esse conhecimento das reações do CO2 com água, no que ele se transforma, e aí a gente joga para aquele contexto do tripé, beleza? Então, vamos lá. O CO2, quando ele entra em contato com a água, CO2 mais água, o que acontece? Então a gente tem aqui um CO2, os hidrogênios vêm para cá, então fica H2, e fica sobrando mais um oxigênio ali, né? E aí esse oxigênio se liga aqui e faz o seu trio aqui, um H2CO3. O H2CO3 nós damos o nome de ácido carbônico. Ácido carbônico. Perfeito? O ácido carbônico, já por ser um ácido, já de acordo com o que a gente viu lá no primeiro vídeo do pH, esse ácido agora ele já tem um comportamento dissociativo do hidrogênio, certo? Ele vai baixar o pH do seu aquário, ele vai trazer acidez, ele vai trazer mais atividade de hidrogênios para o seu aquário. Esses hidrogênios aqui, ó, então eles são móveis, eles podem entrar ou eles podem sair, beleza? A gente já vai chegar lá já. Bom, o que acontece com o ácido carbônico na água, depois que o CO2 já reagiu? Acontece que é o seguinte, o CO2 em contato com a água, as pessoas pensam muitas vezes que 100% do CO2 em contato com a água faz a ligação em ácido carbônico. Na verdade, é só uma parte sobre 400 que fazem o H2CO3. O que acontece com toda a outra parte que não reage com água? Fica livre no aquário como CO2. CO2 livre. Então é isso que acontece. É só uma fração, 1/400 avos, é que se converte em ácido carbônico. O resto fica como CO2 livre. Perfeito? É esse CO2 livre aqui que as plantas assimilam como fonte de carbono. É esse CO2 que entra na fotossíntese das plantas. Muita gente que eu já ouvi falar pensa que é o ácido carbônico que entra nas plantas. Não, está errado. É o CO2. Perfeito? Ok. Isso daqui então está tranquilo. O CO2, a gente vai lidar com isso daqui mais para frente quando a gente falar de fisiologia do carbono para as plantas. Agora a gente quer falar só sobre o ácido carbônico. Desse ácido carbônico, se a gente olhar a molécula do ácido carbônico, vai estar o carbono no meio. O carbono obrigatoriamente tem que ter 4 ligações, então vai ter uma ligação dupla com oxigênio ali, um oxigênio aqui e um oxigênio aqui. Isso aqui é um carbonato.
Só disso daqui já é um carbonato, CO3. Está com 2 vaguinhas menos aqui. Agora, para ele ser um ácido carbônico, o oxigênio precisa de mais uma ligação. Entra um hidrogênio, aqui precisa de mais uma ligação, entra outro hidrogênio ali. Perfeito, agora nós já temos o H2CO3, né? Então nós agora temos essa molécula grande. Deixa eu apagar esse daqui. Já temos essa molécula aqui de H2CO3. O que acontece? Essa molécula ela é muito instável na água. Ela não consegue se manter dessa forma muito facilmente por muito tempo. Ou ela volta, ou H2CO3 volta a se tornar a água mais o CO2, ou ela se dissocia em bicarbonato. Vamos lá, vamos por partes. O que acontece? Essa parte da molécula aqui, ó, deixa eu apagar aqui para caber e não passar muito risco em cima de risco. Essa parte da molécula aqui, ó, ela começa a interagir com essa parte aqui, ó. Esses oxigênios é como se eles não tivessem totalmente satisfeito com essas duas ligações. Então a molécula começa a dobrar aqui, ó. É como se acontecesse isso. Chega num certo ponto de ruptura que isso daqui desmonta. Esse cara aqui se desprende daqui e se liga com esse cara aqui, fazendo o H2O. Esses caras aqui sumindo, fazendo H2O, só sobrou CO2. Só sobra o CO2 com uma ligação dupla ali. Entende? Aí você consegue ver a água e o CO2 sendo dissociado. Então, ora o CO2 reage com a água, faz ácido carbônico, ora o ácido carbônico desmonta em água e CO2 de novo. Eles ficam se trocando dessa maneira, mantendo aquela fração de 1/400 avos, fazendo essa reação. Perfeito? Vamos lá então. Agora, a molécula, para se manter nessa forma aqui, para esse hidrogênio continuar lá dentro, para ele ser empurrado nesse encaixe do carbonato, né? Lembrando que o carbonato era -2, preencheu com 2 hidrogênios, essa carga desmonta, né? Essa carga não existe mais. O que eu tenho que fazer para pressionar e manter esses hidrogênios ali? Eu tenho que ter uma pressão bem grande de hidrogênios. Isso foi falado lá no vídeo primeiro. Tem que ter um monte de hidrogênio forçando o encaixe do H2 em cima do carbonato. O que isso aqui se traduz? Uma intensa atividade de hidrogênios, que é um pH mais baixo. Então, o H2CO3 ele é mais estável e mais farto, né? mais não prevalecente, ele é predominante num pH mais baixo. Quanto mais baixo o pH, maior a intensidade da pressão dos hidrogênios, mais abundante hidrogênios, mais eles forçam o encaixe ali nessa molécula, perfeito? Isso dá estabilidade para a molécula. Se eu começar a tirar esses hidrogênios, quer dizer, eu estou subindo o pH, se eu começar a tirar, já não é tanta pressão mais lá dentro. O que acontece? A molécula aceita a devolver o hidrogênio. Ela devolve o hidrogênio e agora aqui fica só um HCO3 menos. Então percebam que se não tiver tanta pressão, ele devolve o hidrogênio. Essa molécula aqui é o próprio KH, já é o próprio bicarbonato. Esse cara aqui se converteu em KH. Olha só que interessante, é nisso que se baseia o princípio, né, o conceito da regeneração noturna do KH. A gente pode falar isso com mais calma, com um pouco mais de tempo, num outro vídeo. Perfeito? O que eu quero que vocês saibam, então? Que o CO2, em reação com a água, faz um produto de ácido carbônico, e esse ácido carbônico ele é trocável. Então a gente pode falar o seguinte: H2CO3, ele pode se tornar água e CO2, como também a água e o CO2 pode se tornar ácido carbônico. Eles ficam nessa troca. Bum, 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 bum. Somente 1/400 avos. Feito? O que mais? O que eu preciso que vocês saibam?
que para manter nessa forma aqui, eu preciso de um pH mais baixo. Então, olha só que legal. Vamos fazer uma escala de pH, ó, de atividade de hidrogênios. Grande, uma alta atividade de hidrogênios e uma atividade de hidrogênios que vai diminuindo até zero. Então, aqui o pH está bem baixo. E aqui o pH está bem alto. Então aqui eu tenho hidrogênios, bastante hidrogênio. E ele vai ficando cada vez mais escasso na medida que ele vai se deslocando para a direita. Perfeito? Menos atividade até atividade zero. Qual é a forma prevalecente, predominante do CO2 aqui nessa condição de um pH muito baixo? H2CO3. Na medida que eu me desloco nesse sentido, qual é a próxima espécie química predominante do CO2 diluído em água? Ele perde um hidrogênio para essa condição aqui que tem menos pressão, ele vira um bicarbonato. E se continuar baixando a pressão de hidrogênios, ele também perde esse cara. Então esse cara veio para cá e agora ele vem para cá também. Na próxima condição com um pH bem alto, sei lá, para cima de 8 ali, a gente já começa a ver só o carbonato. Já não tem mais hidrogênios ali porque a atividade é bem baixa. Então vocês percebem que isso é uma via de mão dupla. Se o pH sobe, o carbonato vai doando seus hidrogênios para a solução. Se o pH desce, o carbonato vai readmitindo os hidrogênios na solução. É isso que é importante vocês saberem. Essa dinâmica do CO2 com o pH e com o KH, porque esse cara aqui é KH e esse cara aqui é KH. Toda molécula que admite um hidrogênio, ela é um KH, é um poder alcalinizante de reserva alcalina do seu sistema. Perfeito? Pessoal, por enquanto é isso que eu preciso que vocês saibam para que vocês progridam no estudo e vocês entendam no que consiste esse tripé KH, pH, CO2. Lê a tabela de onde a gente consegue, ainda não quero falar sobre isso, vamos falar no próximo vídeo. Como que eu sei quanto de CO2 eu estou colocando no sistema? A gente vai ver a tabela no próximo vídeo, como usar essa tabela, como fazer previsões para onde que vai ser o pH, para onde que vai ser o CO2, para onde que vai ser o KH, simplesmente sabendo ler a tabela. É para isso que a gente está passando esse conhecimento aqui, perfeito? Galera, então é isso, um abraço, vamos para o próximo vídeo. Valeu!